Olá, muito bom dia para você. Neste sábado está começando mais uma edição do programa Resenha. Olha só, ter bons líderes é um dos pilares do sucesso de uma empresa. No entanto, a oferta de profissionais prontos para cargos de gestão no mercado é cada vez menor. Por isso, é fundamental que as organizações tenham um programa de desenvolvimento de lideranças. Sobre isso é que nós vamos tratar hoje no Resenha com a especialista em liderança, Natália Martins, que também é diretora da empresa Foco em Gente. Também aqui conosco para fazer parte desse programa, jornalista que você já conhece aqui da tela da TV Difusora, Adalberto Melo. Seja muito bem-vindo, Adalberto. Prazer, estou me sentindo em casa, viu? Acho que é a primeira vez que a gente divide aqui o Resenha. É será? verdade, Acho estreia. Que é isso, Vamos ver né? como é que vai ser, a professora vai avaliar depois. Uma responsabilidade da gente aqui entrevistando a Natália hoje, né? Natália, seja muito bem-vinda aqui ao programa Resenha. Vamos conversar sobre esse assunto que é o grande desafio hoje das organizações e das pessoas também que fazem essa organização. E eu começo com uma pergunta bem provocativa para você. O bom líder é aquele que centraliza tudo ou não? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Adalberto. Prazer estar aqui com vocês. O bom líder não é aquele que centraliza, né? Porque o papel de um líder é justamente desenvolver pessoas. E nós sabemos que o desenvolvimento ele vem com exercício, vem com a prática. Então, se esse líder centraliza e ele é aquele que faz, que pensa, que faz, ele acaba não dando a oportunidade para que outras pessoas sejam tão bons quanto ele, que provavelmente foi promovido porque era muito bom na função que desempenhava. O modelo, então, comando e controle, ele está ultrapassado. Mas ele está sendo substituído aos poucos por que outro modelo? Quer dizer, não mais a hierarquia, mas o que substitui esse modelo? Bom, a gente pode pensar em dois conceitos diferentes, liderança e gestão. Então, quando eu penso em comando e controle, eu posso estar falando mais uma vertente de gestão. Alguém que ocupa uma posição de gerenciar, mas não necessariamente é um líder, que é aquela pessoa que vai influenciar o time, vai engajar esse time em relação a um objetivo comum. E aí, quando a gente pensa em comando e controle, isso é importante muito, porque se todo mundo fizesse o que deveria ser feito a partir de um comando, seria ótimo, talvez nem precisássemos ter líderes dentro das empresas, mas as pessoas precisam receber comandos claros, comandos bem definidos, precisam ser desenvolvidas, treinadas para isso, precisam também ser acompanhadas, monitoradas, até para que esse líder não é um controle no sentido de constranger a pessoa, mas é no sentido de observar onde ela está errando, porque o olhar do líder, ele traz isso, você está errando aqui você pode se desenvolver, e se você fizer dessa forma... É mais supervisão do que camisa de força, né? Isso, exatamente. Porque o controle ele deve existir nos processos, né? As empresas, as organizações, elas não sobrevivem sem o processo e sem o controle desse processo, né? Sim, até porque somos muito bons em começar muitas coisas, mas não finalizamos, às vezes abandonamos projetos no meio do caminho, isso é muito comum nas empresas. Então, esse gerenciamento, esse controle é justamente para garantir que esse projeto que a gente está iniciando, ele vai ter começo, meio e fim. Muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, né? Eu digo que as pessoas elas precisam ser alinhadas constantemente, porque você dá um comando, você deixa claro, as pessoas dizem que entenderam, mas muitas vezes quando você sai num breve momento e retorna, você percebe que aquilo não está, perdeu a continuidade. Então o líder tem que ir constantemente ali, realinhar o objetivo, ver se as pessoas entenderam o que tem que ser feito e garantir que aquilo vai realmente acontecer. Natália, só pontuando aqui uma questão com você, a forma como a gente administra a nossa carreira, a forma como a gente administra o nosso ambiente de trabalho, a nossa função dentro daquela empresa, como a gente se relaciona, né, com a organização que a gente trabalha, fala muito sobre a nossa vida privada também, sobre como a gente administra, né, outras situações nossas. Sim, Cris, fala bastante, né? Na verdade, assim, nós somos integrais, né? Então, aquilo que a gente tende a manifestar em casa, nas nossas relações, fora do trabalho, isso acaba repercutindo no ambiente profissional e vice-versa, né? E em relação a isso, uma coisa importante é que cada vez mais a gente fala sobre se ver como uma marca, né? E esse relacionamento interpessoal, ele é muito importante. Como é que você, enquanto marca, está se relacionando com seus colegas,
com seus pares, com seus superiores, com seus subordinados, né? Porque você está vendendo uma imagem, né? E nós não somos, nós estamos. Hoje eu estou líder, mas amanhã eu posso estar liderado, inclusive de alguém que um dia foi da minha equipe, e eu preciso garantir que essa imagem ela vai estar saudável, que esse relacionamento vai estar saudável. Agora, as empresas falam muito sobre isso, a importância da liderança, mas há um investimento de fato na formação desse líder? E qual é a diferença? Porque às vezes se fala também sobre esse colaborador aqui, ele é um líder nato. Mas existe essa liderança natural e é possível formar, treinar, preparar um líder? Muito boa pergunta, viu, Adalberto? Durante muito tempo rolou essa discussão. Nós nascemos líderes ou nos tornamos líderes, né? E depois de muitas pesquisas e discussões entre cientistas da área, chega-se a um consenso de que, na verdade, nós nascemos sim com competências, com habilidades, com dons, talentos, enfim, que podem nos ajudar a trilhar um caminho de mais sucesso, numa posição de liderança, mas as pessoas que não nasceram com essas aptidões podem desenvolver. Então, eu tenho de um lado, eu tenho uma competência, mas isso não me garante ser um bom líder no futuro, se eu não treinar, se eu não desenvolver. E eu posso não ter uma determinada competência naturalmente, mas posso desenvolver e posso me tornar um bom líder. Em relação ao investimento, ainda é muito pequeno, especialmente falando aqui do nosso estado, né? Então, a gente já vê um movimento muito grande em outros estados desse desenvolvimento de líderes. Muitas empresas já desenvolveram programas de formação, já pegando pessoas da linha de frente, visando aí um potencial e trabalhando e desenvolvendo principalmente aspectos como cultura, valor, porque o líder, para ser realmente bom dentro de uma empresa, isso vai variar muito de ambiente organizacional para ambiente organizacional. Então, esse desenvolvimento de líderes aqui ainda é algo que está, como é que eu posso dizer, amadurecendo. Eu já vejo um movimento, até mesmo por isso a Foco em Gente traz essa veia muito forte do desenvolvimento de líderes, né, especialmente no varejo, que é onde existe uma necessidade cada vez maior, porque é onde há maior oferta de trabalho. Mas ainda é algo que a gente precisa avançar bastante. Agora a gente está falando de uma gama de conhecimentos que não necessariamente é só a nossa aptidão técnica para determinada área. Por exemplo, nós, jornalistas, o pessoal da administração, o pessoal da contabilidade, não é aquela especificidade da tua área de conhecimento, mas outros conhecimentos que você vai agregar para que você seja um bom líder. Isso, é o que a gente chama hoje de soft skills. Infelizmente a gente tem aí vários termos em inglês, mas se a gente fosse traduzir, a gente está falando de outras competências socioafetivas, competências socioemocionais, que isso você não aprende, por exemplo, numa graduação comum, né? Eu não aprendi isso no meu curso de administração, provavelmente vocês também não viram nada sobre isso na faculdade de vocês. Então, são coisas que a gente realmente vai precisar buscar paralelo, né? E hoje a gente tem muito conteúdo voltado para isso, mas o que ainda falta talvez é uma consciência das pessoas de que isso precisa ser buscado de forma individual e com afinco, realmente, para que a gente possa ter aí esse outro lado que é o que vai nos diferenciar numa posição de liderança. Bom, a gente vê aí, não é, Adalberto, essa questão da questão emocional, né, da questão afetiva, né, e cada vez mais a gente vê uma literatura falando sobre a questão da inteligência emocional, despertando na gente os caminhos para sermos, para desenvolvermos as nossas emoções de forma inteligente. Isso é crucial dentro de uma organização, né? Sim. Alguns termos ou conteúdos hoje têm sido muito disseminados, mas as pessoas estão aprendendo muito na teoria e estão colocando isso muito pouco ainda na prática. Por exemplo, quando a gente pensa em ser líder, às vezes a gente quer ler um artigo do que o líder tem que fazer para ser um bom líder, mas poucas pessoas procuram entender o que ele precisa primeiro ser. É um processo que é de dentro para fora. Se você é um líder egoísta, que gosta de holofote, se você é um líder que não sabe dar feedback, se você é um líder que quer concorrer com a sua equipe, que infelizmente isso acontece bastante, quer dizer, se você não trabalhar a sua essência, não importa você descobrir qual é o que você tem que fazer, porque esse fazer ele vai ficar comprometido.
A minha essência, ela se manifesta em tudo que eu faço. Se eu vou te dar um feedback, Cris, mas eu não tenho ainda essa minha essência trabalhada, essa minha inteligência emocional trabalhada, eu acabo usando uma ferramenta que tem muito poder, uso uma posição de poder, mas não te desenvolvo. Muitas vezes eu acabo te ferindo, eu acabo até te prejudicando em termos de carreira. Isso é interessante porque muitas empresas, é lugar comum falar, mas vale, contratam por competência técnica, mas demitem por competência ou falta de competência comportamental, né? A capacidade de trabalhar em equipe, enfim, essas características são fundamentais, principalmente numa liderança no pós-pandemia. É possível, Natália, você que está no mercado, perceber que esse tempo que nós vivemos, o home office, entre outras coisas, trouxe um impacto significativo nesse mercado para essa liderança que a gente está conversando aqui? Sim, trouxe bastante. Hoje o líder, ele tem que aprender a gerenciar uma equipe que antes era presencial, agora pode ser híbrida ou pode ser 100% remota. Então, mais do que nunca, se ele não sabe delegar, ele está encontrando várias dificuldades e está patinando nesse aspecto. Dominar essas tecnologias, né, para facilitar esse diálogo também. Exatamente. Entender que o óbvio tem que ser dito, porque muitos líderes, isso é o óbvio, não vou falar isso é o óbvio. Mas ele não entende que isso é óbvio para ele, que está numa posição que automaticamente já tem uma visão privilegiada das coisas, tem acesso a informações que quem está no nível abaixo não tem. E é óbvio para ele, até pela mentalidade que a gente imagina que ele deve ter por estar numa posição de líder. Mas aquele liderado, ele precisa receber comandos claros. Então, aquela coisa que ele acha que é óbvio, agora ele tem que mais uma vez ir lá, dizer, reforçar e garantir se a pessoa realmente entendeu. Porque ele não está mais agora olhando todo mundo, né? Ele está apenas recebendo as entregas. E se essa entrega vem comprometida, ele vai começar a ter retrabalho. Em relação ao que o Adalberto falou sobre demitir por competências comportamentais, a maior prova disso que a gente pode identificar é que hoje as empresas, elas estão buscando, algumas empresas que já sentiram muita dor de estar desligando, contratando, desligando, hoje elas já não estão mais fazendo aquela questão de uma pessoa com muita experiência, mas vendo se ela tem valores que conversam com os valores da empresa e principalmente se ela tem potencial. E formando. E desenvolvendo, e pensando em programas. Às vezes a gente pensa que está falando de um alto investimento. Não, a gente tem aqui condições de fazer um bom desenvolvimento de líderes. Tem empresas que têm dentro delas pessoas que poderiam hoje ser formadores de líderes e não são. Olha só, o bate-papo de hoje é super especial, a gente está conversando sobre formação de lideranças, um assunto super atual e importante nesse período ainda de pandemia que a gente vive. A gente volta já já conversando aqui com a especialista Natália Rodrigues e com o jornalista Adalberto Mello. Até já. De volta com o programa Resenha, a gente continua o nosso bate-papo com a especialista em lideranças, Natália Martins, presente aqui também no programa de hoje, o jornalista Adalberto Mello. Gente, a própria história vai dando lições pra gente de grandes líderes que a gente já teve no planeta Terra ao longo de toda a nossa história. A gente pode citar vários aí, né? Alguns líderes, né, com espírito bastante dominante, né, e com outras características que usaram a sua liderança para o bem e outros que usaram essa liderança para o mal. Mas a história mostra aí, está aí fazendo um julgamento, né, de todas essas figuras, né? Eu assisti um filme chamado Harriet. Ela teve um movimento participou de um movimento ativista, anti-abolicionista, abolicionista e anti-escravagista nos Estados Unidos. E ela tem uma frase que me marcou muito, que é: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Se a gente trouxer essa frase para os dias de hoje, a gente tem aquele colaborador que está lá emperrado, achando que ele só pode fazer isso, e que ele só pode dar isso, e que ele só pode ter isso. É uma frase bastante atual, né, Natália? Muito atual, Cris. E muitas vezes essa pessoa que tem essa visão sobre si acaba responsabilizando outros por não subir um degrau, por não alcançar determinado nível de carreira ou de sucesso que ela imagina, né, que deveria ter. Mas trata-se muito mais de uma visão distorcida que ela tem sobre si do que necessariamente sobre um líder, sobre um ambiente de trabalho no qual ela se encontra. Desenvolver pessoas é algo que
é trabalhoso, e é por isso que muitas vezes o líder ele acaba deixando de lado um pouco essa parte, é porque quer dizer sobre sentar, falar, mostrar e ajudar essa pessoa a desenvolver uma consciência que a faça enxergar. Sim. Que muitas vezes ela está se colocando em uma posição de escravidão, porque ela não se permite experimentar novas tarefas. Tem líder que quer oportunizar para a pessoa, ela diz, não, eu não sou boa com isso, não, eu não nasci para isso, eu não tenho jeito para isso, manda fulano. E aí ela está sempre dando oportunidade para outro, porque ela mesma não está disposta a se abrir e a experimentar outras posições, outras funções. E no mercado de hoje isso é importantíssimo, porque uma das competências que mais se busca são pessoas que consigam se adaptar. Você imagina como é que foram para as empresas que tiveram que fechar no período de lockdown, tiveram que retornar ao trabalho, mas de uma forma completamente diferente, porque as relações, a dinâmica dentro dos estabelecimentos mudou. E nem todas voltaram com as mesmas pessoas, porque as pessoas também foram vítimas desse processo e algumas passaram, né, por esse processo e passaram bem, né? Sim, e as empresas que retornaram, muitas tiveram que se desfazer de pessoas que não conseguiram entender essa nova dinâmica de trabalho. Eu cheguei a ouvir de colaboradores, quando a gente foi trabalhar, por que as vendas não estavam tão boas, uma vez que o mercado já tinha reaberto. Ai, Natália, porque a gente está com saudade daquela coisa de loja lotada, de muita gente. E eu dizia, agora a gente tem que trabalhar outra perspectiva. Entrou um cliente, eu tenho que aproveitar ao máximo esse um cliente. Então, não é mais a coisa do quantidade, agora é a qualidade. Se eu tenho um fluxo menor, porque a própria pandemia foi gerando isso, né? Eu tenho que aproveitar cada vez melhor esse cliente, em vez de ficar atendendo com pressa, já pensando no próximo que vai entrar e que pode não entrar. Porque o fluxo realmente, ele em alguns segmentos, em algumas lojas, ele ainda não retomou como era antes, né? E as pessoas que estão trabalhando, que estão na frente de loja, que estão na linha de frente dos negócios, elas precisam entender como aproveitar cada vez mais esse cliente com que elas estão interagindo, seja no presencial, seja no virtual. Uma das formas da gente conseguir aprender determinadas coisas é perceber o que não deve ser feito, né? Se agora você tivesse que falar para mim, para nós aqui, para todos nós, o que um líder não deve fazer, apesar que você falou que começa no ser e depois o fazer é uma consequência, a ação é uma consequência de um pensamento, de uma estratégia, o que um líder não deve fazer, Natália? Teria uma listinha. Vamos começar né? com Mas vamos começar com algo. O que ele não deve fazer? Negar feedback. Devolutiva. Imagina, uma vez eu li em um livro, chama-se A Arte de Dar e Receber Feedback, que diz que a ausência de feedback é uma espécie de tortura psicológica. Na prática, como funciona? Na prática, imagina que você, Adalberto, aqui, como jornalista da casa, está trabalhando, alguém veio e te deu um comando e você está aqui trabalhando, mas ninguém vem e diz assim, Adalberto, você está indo bem. Também ninguém diz, Adalberto, não está legal, bora ajustar aqui, bora ajustar ali. Então, você está aqui dando o seu melhor, de repente, naquilo que é óbvio para você, você está dando o seu melhor, e aí imagina que lá na frente, alguém te chame e diz assim, Adalberto, obrigada pelo teu trabalho, mas você não está atendendo. Então, você fica esperando esse momento acontecer, né? Porque ninguém está te falando nada, ninguém está te dizendo nada. Né? Fora que você acabou de chegar, você não sabe se você está adequado, se o que você está fazendo está legal, se não está legal. Então, de certa forma, é como se você estivesse andando às cegas, tentando tatear alguma coisa no escuro. E o líder, ele precisa ter essa sensibilidade para dar feedbacks, né? Para dizer, Adalberto, você está indo bem, isso aqui está muito legal, isso aqui vamos ajustar, isso aqui vamos isso aqui vamos aquilo. E às vezes ele... Não, depois eu falo. Aí sabe o que acontece? Você continua errando, e aí eu que estou um líder centralizador, não tenho tempo de sentar para conversar com você, e aí chega num ponto que eu já acredito que não dá mais para corrigir. O que eu faço é melhor substituir. E aí ele está cometendo esse erro de forma rotineira. Né? E isso gera prejuízo para a empresa, gera prejuízo para ele, gera prejuízo para o liderado dele, porque imagina, não tem ninguém que vai atender. Não consegue reter talentos numa empresa dessa, né? Por Exatamente. Exemplo. E muitas empresas quebram por isso. Agora, Natália, a empresa em geral é um ambiente que a gente passa mais tempo, né? Até mais tempo do que na nossa própria casa, né? Então precisa ser um ambiente de trabalho, né?
em que você se sinta bem naquele lugar, né? E esse feedback, ele ajuda nisso, né? Na criação de uma cultura do diálogo, da conversa, da troca, né? Sim. Existe uma pesquisa feita pela Great Place to Work, e nessa pesquisa, o que é que eles identificaram empresas no mundo todo? Que o que faz com que a pessoa se sinta bem é uma relação de confiança. Então, se a gente parte desse ponto, significa dizer que confiança, em quem eu confio? Com quem eu convivo, com quem eu converso, com quem eu posso falar e com quem pode me ouvir. Então, o feedback, ele acaba realmente sendo uma ferramenta muito eficiente para otimizar o clima, porque esse líder, ele mantém uma relação próxima com o liderado, e essa relação próxima vai gerando cada vez mais confiança. E já existe pesquisa provando que quando uma pessoa pede demissão, na maioria das vezes ela não está pedindo demissão da empresa, ela está pedindo demissão do líder. Sim. E isso é um ponto interessante. Isso acontece muito, né? A gente está vivendo grandes desafios, o mundo inteiro, né? A gente vem aí, a gente ainda está na pandemia, não pode dizer que saiu da pandemia, graças a Deus a gente tem um número de vacinados aí bem grande, mas o mundo ainda vive, né, sob os efeitos da pandemia, a nossa economia e um caos social também que advém, né, desse processo todo, né? Mas a contemporaneidade está aí, as novas tecnologias estão aí, e o mundo, o bonde da vida está andando, né? E do mundo inteiro também. Novas carreiras se apresentam, novas possibilidades de mercado também se apresentam. O que esse profissional precisa ter para ele caminhar junto nesse bonde da história? Cris, hoje, se eu fosse dar um único recado para as pessoas em relação à carreira, o que eu orientaria era que elas buscassem desenvolver competências empreendedoras. Óbvio, a gente está falando de um universo de muitas competências, mas por que eu falo da competência empreendedora? E aí eu quero abrir um parênteses para explicar que ser empreendedor não quer dizer ser empresário, que às vezes as pessoas acham, não, eu não quero ter o meu próprio negócio. Você não precisa ter o seu próprio negócio para ser um empreendedor, você pode ser um empreendedor no CNPJ de outro. Né? E aí é o que? Você se ver como dono, você ter aquele comportamento realmente comprometido, aberto para aprender, disposto a ousar, né? E principalmente você entender que você pode utilizar um conhecimento que você já tem e fazer disso um negócio, fazer disso uma carreira, fazer disso uma forma de sustento para você. Existem hoje tantas formas, você pode ser um MEI, você pode ser um profissional autônomo, um profissional liberal, você pode ser um prestador de serviço, né? Então existem muitas formas, e algo que me preocupa é que hoje as pessoas estão a essa espera, né, de uma oferta de trabalho que a gente não sabe se vem, quando vem, e as necessidades elas são diárias. Então o que eu recomendaria para as pessoas é isso, buscar desenvolver essa mentalidade empreendedora. Eu tenho um conhecimento, como que eu posso empreender isso para fazer isso virar uma fonte de renda para mim, para fazer isso virar de repente uma carreira? O que eu posso buscar como referenciais no mercado de pessoas que estão empreendendo em coisas que nem se imaginava antes e estão conseguindo ter retorno financeiro, que é uma coisa que todo mundo quer e todo mundo busca. Então eu daria esse conselho. Um líder percebe também, tem a sensibilidade de captar que não há perfeição absoluta, que ele nunca vai conseguir encontrar um colaborador absolutamente perfeito. Tem uma frase do Albert Einstein interessante, que é uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. E o dono da LG, eu li uma vez no livro que um funcionário tinha cometido um erro gravíssimo e o funcionário pediu demissão. Ele falou, não, você não vai sair agora. Agora que você me deu esse prejuízo nesse valor, isso foi um investimento que eu fiz em você. Você não vai cometer o mesmo erro. Se eu chamo um novo colaborador, ele pode cometer o mesmo erro e aumentar o prejuízo da empresa. Você vai ficar comigo porque eu vejo potencial em você. O líder tem que ter essa sensibilidade, esse feeling para isso? Sim. E essa questão de buscar essa perfeição vai depender muito do perfil comportamental do líder, né? Nós temos na nossa essência um perfil comportamental. E de repente, se eu sou um perfil comportamental mais conforme, né, eu tenho sim um alto nível de precisão, de exigência, de detalhismo, de perfeccionismo. Se eu não tiver maturidade e consciência desenvolvida em relação a isso, eu acabo sobrecarregando as pessoas da minha equipe, exigindo delas, sabe? E às vezes ajustando coisas que no final das contas não vão interferir em nada no resultado final.
né? E eu tenho, de outro lado, líderes que muitas vezes não têm esse nível, esse alto padrão de excelência, né, ou de perfeccionismo, e que às vezes acabam sendo até muito coniventes com situações. Não, ele errou, mas é porque aí ele vai... Aí já são extremos, né? Isso, aí são extremos. Então a gente tem de um lado aquele que exige muito e que ninguém atende aos altos padrões de exigência que ele estabelece, mas a gente também tem de outro lado pessoas que já estão um pouco desmoralizadas. Por quê? Porque o líder já errou, todo mundo já viu que aquela pessoa não tem nada a ver, e ele mantém aquela pessoa ali porque ele não consegue fazer uma gestão e não consegue tomar um posicionamento em relação ao que fazer com essa pessoa. A gente está falando de empreendedorismo, e você pontuou muito bem, né, essa mente empreendedora, mas o sistema, por exemplo, o sistema educacional brasileiro, ele falhou muito e falha ainda, né? Agora que a gente vê as escolas pensando nessa formação dessa mente empreendedora, que tem que começar bem pequenininho, né? Desde lá, acho que desde das primeiras séries, lá do maternal, essa mente empreendedora, ela precisa começar a nascer para enfrentar esse mundo que exige, né, cada vez mais essa mente empreendedora, né? Como na Alemanha, por exemplo, e outros países, né, que isso já faz parte da própria grade curricular, né? No Brasil, a gente tem todo um histórico que justifica isso, né? Por exemplo, muito provavelmente os pais de vocês, né, assim como os meus pais, enxergavam para nós carreiras tradicionais. Exatamente. Muito provavelmente o senhor esperava uma medicina, né, o direito, da área né, do direito. odontologia, né, enfim, a minha, por exemplo, queria que eu fosse advogada, né, e eu sempre digo que, assim, eu não tive esse ensinamento, me considero privilegiada por ter conseguido descobrir isso no meio do caminho, mas a grande maioria das pessoas acabam sendo ensinadas a pensar apenas nessas carreiras tradicionais e buscar essas carreiras tradicionais. Então, historicamente, aqui a gente ainda está caminhando, mas eu já vejo um avanço. A gente vê isso nessa geração que está vindo aí. Eu, por exemplo, tenho filhas de amigas que, teoricamente, não precisariam vender nada para ganhar dinheiro, mas que já tem aquela visão estimulada pela própria mãe. O que você pode fazer? Vende isso para as suas amiguinhas. Ou seja, estimulando nela aquela coisa do empreendedorismo, do relacionamento, do comércio. Então, isso é legal. Eu já começo a ver alguns avanços nesse ponto. Natália, a gente quer agradecer a tua participação aqui no Resenha, um assunto super importante, e essa questão da liderança dá para a gente, né, pontuar outros temas, né, relacionados à liderança e às organizações, a sobrevivência, né, e a vida das organizações nesse mundo contemporâneo. Então, com certeza, você será nossa convidada outras vezes aqui no programa Resenha, né, viu? Já está convocada. Ficarei muito feliz. Natália Martins, ela é diretora da Foco em Gente, especialista em formação de lideranças, foi nossa convidada de hoje. Obrigada também, Adalberto, pela participação no Resenha. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, desejando para você um ótimo final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo. A gente se encontra no próximo final de semana, um bate-papo muito legal, tá bom? Um grande abraço.